Boa noite a todos, antes de mais. A pergunta inicial é porque é que eu terei sido convidado. Eu, para dizer a verdade, não sei exatamente porquê, porque, como foi sublinhado, eu sou um economista, portanto, geralmente visto como uma profissão de baixa reputação, especialmente nos dias de hoje e especialmente nas emissões ligadas à arte, e então, sendo mais do que economista, sou professor de economia, que é uma coisa obviamente ainda pior ainda, e portanto a única questão é saber porque é que eu aceitei por simpatia para com o Delfim e com a Cecília e com o Maurício, que têm com a Porta 33 um papel cultural muito relevante aqui na Madeira. Eu penso que se um dia se fizer, daqui a 50 anos, se fizer um bocadinho o papel das instituições culturais na Madeira, eu julgo que a Porta 33 vai ter lá uma posição de destaque e eu julgo que eles deviam estar orgulhosos por isso, porque muito têm feito para que isso seja verdade, de facto. E também às vezes aceito falar sobre coisas que não sei muito, mas porque é uma forma de eu aprender. Eu devo dizer que tenho alguma desilusão, porque não há muita coisa sobre desenho. Eu vou um bocadinho falar depois, mais tarde, sobre isso ainda. E portanto, tive que preparar umas notas daquilo que já tinha lido e de algumas reflexões pessoais, e que espero que não sejam completamente desajustadas, dado que não vou falar sobre a exposição propriamente dita. Obviamente, o Delfins fará isso. E, portanto, eu iria falar um bocadinho porque é que eu me interessei por arte, o que é que a arte contribuiu, o que é que eu aprendi, vindo de um sítio tão longínquo como é a economia para a arte. Depois falar um bocadinho, 2 ou 3 ideias sobre o desenho e depois, no final, até por sugestão de Delfim, porque é que as pessoas colecionam. Ora bem, eu comecei a me interessar por arte, talvez, primeiro, por razões familiares. Há sempre um ambiente familiar que é propício a alguma coisa, e eu também tive, o meu pai já pintava e até tinha mais jeito que o filho. E, enfim, o naturalista, como seria de esperar. E, além disso, quando estava a estudar, a fazer o meu doutoramento, depois de fazer muitas cadeiras, muitos exames, há um momento em que uma pessoa para e diz: agora tenho que fazer a tese. E é um período relativamente angustiante, as coisas podem ter corrido bem até aí, mas há um momento agora é fazer. E literalmente uma pessoa pode fazer o que quiser. E ninguém consegue estar a trabalhar nisso 10 horas por dia, 6 dias por semana. Portanto, todos nós procuramos arranjar algumas coisas. Uns foram parar ao psiquiatra, eu fui tirei umas cadeiras de pintura, de história da arte. Aliás, eu disse mesmo à minha professora, Susan Wilmars, que eu recordo com saudade, de quem fiquei amiga, aliás, e ela perguntou: mas o que é que está aqui a fazer? Então, e eu disse: olha, sabe, havia 2 alternativas, ou psiquiatra ou tirar umas cadeiras de arte. Eu resolvi tirar umas cadeiras de arte. Ela achou graça e, portanto, ficámos amigos desde então. E o que eu aprendi muito nessas aulas, não só sobre arte, mas aprendi outras coisas. Por exemplo, um dos principais dramas que o artista tem é a tela em branco. Ora bem, isso é o que eu tinha quando eu estava a fazer a tese. Eu tinha uma folha em branco e eu podia lá escrever o que quisesse, desde que fizesse sentido, que fosse inovador, que fosse diferente. E, portanto, era esse drama. Eu também estava a viver noutro contexto completamente diferente. E a arte tem, hoje tem uma área de investigação ligada mais à área nas business schools, que é exatamente colegas meus que estudam a inovação, o processo de inovação nas empresas e nas organizações, e têm vindo a estudar o processo de inovação na arte para tentar transpor esse processo mental que os artistas seguem, se seguem algum processo, para as organizações serem mais criativas e mais inovadoras. Portanto, há pontes, porque a ideia do thinking out of the box, a ideia do taking risks, tudo isso está presente na arte, mas isso também está presente na área dos negócios. As empresas é exatamente isso. Algumas tomam riscos demasiado, nós estamos a assistir também.
A minha professora, a Susan, insistia muito que tudo o que fazemos num dado momento tem toda a nossa vida nela. Ela dizia, sei lá, um quadro abstrato, expressionista, podia literalmente ser feito em meia hora, mas ela dizia, nunca digam quanto tempo é que demorou este quadro a fazer, nunca digam que foi meia hora, é a vossa vida toda, porque está lá tudo o que vocês aprenderam, e isso é um pouco também foi com a minha dissertação, quer dizer, aquilo era o culminar de um processo que tinha tido muitos e muitos anos, e também tinha toda a minha vida. Aliás, citei a minha professora de arte na introdução à minha tese, exatamente nesse aspecto. Outro aspecto interessante que eu penso que enfim, é uma ideia comum, que a história não se repete, e isso é verdade, mas repetem-se são as perguntas, e as perguntas mais fundamentais é sempre de onde viemos, para onde vamos, quem somos, mas a um nível mais, talvez não tão abstrato, as perguntas na arte, tal como na economia, também são sempre as mesmas. As respostas é que são diferentes. E isso é verdade da crise atual. Toda a gente acha que a crise atual, até porque é a última, e a última é sempre a mais importante, e portanto acha que esta é a crise. E andam a procurar comparações com 1929, 1987, 1990, com o Japão, e portanto embora toda a gente acredite que a história não se repete, a verdade é que vamos hoje buscar à história alguns ensinamentos para o que estamos a fazer, exatamente porque as perguntas são um bocadinho sempre as mesmas, as respostas é que vão sendo diferentes. E essa novidade, que nem sempre é muito verdadeira na história, uma delas é o escândalo. O escândalo é uma forma de se tornar novo, mas o escândalo é datado do ponto de vista histórico. Por exemplo, Manet foi talvez o meu pintor que eu iniciei, foi ele que eu mais me interessei, e acho que comecei bem, diga-se de passagem, e acho que Manet fez um bocadinho aquilo que o Cesário Verde fez ao nível da poesia. Foram contemporâneos, provavelmente nunca ouviram falar um do outro, certamente nunca ouviram falar um do outro, mas tem uma grande semelhança. O Cesário Verde, na sua poesia, também tratava do dia-a-dia, falava dos negócios, do trabalho no campo, do comércio, fazia poesia com o dia-a-dia, com o cotidiano, e isso também foi um pouco o que o Manet fez, e não deixou de ser um escândalo. Ele pegou na Vênus de Urbino do Tiziano, transformou-a em Olímpia, e que era aquela sujeita provocadora, convidativa, sedutora do espectador, e portanto foi um escândalo, e por isso, como toda a gente sabe, foi afastada. Portanto, o escândalo não é muito datado historicamente. Estávamos há um bocado a falar dos banhos turcos do Angra, que hoje nós olhamos para aquilo e pronto, somos um conjunto de senhoras que não são particularmente apelativas do ponto de vista erótico, mas eu andei à procura nas minhas revistas, sei que lá está, mas não encontrei, um sujeito que resolveu fazer exatamente a mesma coisa, mas com pessoas, com modelos de hoje, exatamente as mesmas posições, o quadro redondo, e fez uma pintura, fez uma fotografia, e aquilo é obviamente pornográfico, é uma provocação, e a única diferença é a diferença de nós associarmos um conteúdo, olharmos a beleza feminina, neste caso, de uma maneira diferente. Portanto, aliás, a história, portanto, não se repetiu, mais uma vez, o que repetiram foi as respostas que lhe demos a ela, e a ideia de escândalo é uma ideia que a maior parte das pessoas, como é que eu ia dizer, os meus colegas que ainda sabem menos de arte do que eu, às vezes eu digo-lhes, por exemplo, era comum, no século XVI, XVII, XVIII, pintar-se a amante do aristocrata. Não se chamava amante do aristocrata, chamava-se uma Vênus de qualquer coisa, e pendurava-se na sala de jantar. Quer dizer, e agora imaginem o que era, nos dias de hoje, o equivalente, um senhor de negócios, pegar na amante, desenhá-la e pendurá-la, não só mandá-la desenhar ou pintar, e
pendurá-la na sala de jantar, ao lado onde os filhos comiam com a mulher, etc, etc. Isso é um escândalo absoluto. Isso foi feito durante dezenas e centenas de anos, provavelmente. E, portanto, quando nós depois olhamos para a fonte do Duchamp ou para o Peace Christ do Serrano, talvez não seja tão escandaloso assim, talvez já tenha havido outros escândalos muito anteriores e que, se nós interpretarmos aos olhos de hoje, também são escandalosos. Mas a pintura também me ensinou outra coisa. As minhas aulas de pintura, eu percebi, pelo menos do meu ponto de vista, que eu não conseguiria ter percebido ou apreciado a arte sem ter tentado. Quer dizer, o facto de eu tive de tentar desenhar, tentar pintar, foi muito importante perceber que uma determinada pincelada mais ousada é muito difícil de fazer. Mesmo um borrão, para que fique algo de interessante, dá um trabalho. O acaso é uma coisa que dá-me... Ter a sorte de fazer determinada coisa dá um trabalhão enorme. E, portanto, eu penso que foi uma boa decisão e foi interessante porque me permitiu, de facto, o facto de ter tentado, dou mais valor às vezes a um simples risco ou a um simples ou até mesmo com um quadro monocromático, que nunca é exatamente monocromático. Ensinou-me também a apreciar os trabalhos abstratos e aqui julgo que há uma relação muito grande com outras áreas. Por exemplo, a matemática, eu costumo dizer que a matemática é uma linguagem, como é o inglês e como é o português, exatamente a mesma coisa. Uma linguagem mais pobre, ninguém escrevia aos maias em matemática, enfim, há umas gracinhas que se fazem em matemática, uns poemas, mas isso não é, quer dizer, não é, ninguém consegue escrever os maias em matemática, mas o facto de ser mais pobre é uma linguagem abstrata e é mais rigorosa, portanto há erros de raciocínio que nós podemos fazer em inglês ou em português e que não faremos em matemática, mas é uma linguagem abstrata e portanto é vista como difícil. E tudo o que é abstrato é muito cansativo, exige de nós muito mais do que ver televisão, ou do que ver mesmo, não indo tão baixo, indo apenas vermos uma coisa mais figurativa, mais naturalista. E portanto esta linguagem, tal como a matemática, quem normalmente utiliza a matemática sabe que é mais fácil falar em matemática do que falar em português, ou em inglês, ou outra coisa qualquer, outra linguagem qualquer. Mas, evidentemente, para quem não é treinado, ela é uma linguagem abstrata e, portanto, é uma linguagem difícil, faz-nos sentir mal, faz-nos sentir desconfortáveis. E estamos sempre a perguntar, os alunos estão sempre a perguntar, para que é que isto serve? Para que é que eu ainda está a aprender isto? Bom, porque é, de facto, útil. E a matemática é um pouco também como a arte. A maior parte das pessoas pergunta, para que é que eu quero isto? Para que é que isto serve? E de facto, porque a exigência de um quadro abstrato ou da abstração é muito mais elevada do ponto de vista do espectador, que aliás perde um bocado a sua posição de simples espectador para ser muito mais do que isso. E nesse sentido, isso é o mesmo que se passa com a matemática, o mesmo se passa com a arte figurativa. E julgo que qualquer conversa de café, ao fim de, se nós falamos de arte contemporânea ou dos últimos 100 anos, pessoas menos habituadas ao convívio com a arte, algumas pessoas até educadas, mas que não estão familiarizadas, é sempre algo que exalta os ânimos e as pessoas reagem violentamente. Eu sempre me intrigou porque é que as pessoas reagiam tão violentamente, porque não reagem da mesma maneira, façam um quadro figurativo que possam não gostar. Mas em relação à arte dos últimos 100 anos, e certamente em relação à arte contemporânea, os ânimos exaltam-se muito facilmente. E eu vi uma vez um artigo, aqui já há uns anos, uma coisinha do Ortega Gasset que eu achei extremamente interessante e que eu trouxe aqui para ler alto um bocadinho. A nova arte, pelo contrário, tem as massas contra si e tê-las há sempre. É impopular por essência. Mais ainda, é antipopular. O que caracteriza a nova arte, isto é um texto de 1920 e qualquer coisa, a desumanização da arte, o que caracteriza a nova arte, do ponto de vista sociológico, é dividir o público em duas classes de homens. O que a percebem
e os que não a percebem. Isso implica que uns possuem um órgão de compreensão que é, portanto, negado aos outros, que são duas variedades distintas da espécie humana. A nova arte, como se vê, não é para toda a gente como a romântica. Dirige-se sim à partida a uma minoria especialmente dotada. Quando uma pessoa não gosta de uma obra de arte, mas a compreende, sente-se superior a ela e não há lugar à irritação. Mas quando o desagrado que a obra provoca nasce de se não ter percebido, fica o homem como que humilhado, uma obscura consciência da sua inferioridade que necessita compensar mediante a indignada afirmação de si próprio face à obra. Portanto, é exatamente, o texto exatamente ilustra esta ideia da abstração e da necessidade de um esforço muito maior em relação à obra de arte abstrata, que aliás, enfim, honestamente, eu penso ser, na medida em que põe de lado uma boa parte do público, é sempre uma obra muito mais violenta do que eram as obras no passado, pela sua natureza sociológica, digamos. E o que há de especial no desenho? Bom, antes de mais, surpreendeu-me a ver tão pouco sobre desenho. Há catálogos de exposições de desenho, que obviamente falam. Serralves tem, ainda há bem pouco tempo, fez lá uma grande exposição de desenho e tem lá um catálogo com um texto bastante interessante. Mas enquanto nós encontramos histórias da arquitetura, da escultura, da pintura, história da pintura não sei onde, história da pintura de um determinado período, não há nada desse tipo equivalente sobre desenho. Tinha lá em casa o livro do Pedro Paixão, que saiu há pouco tempo, no princípio do ano, o desenho, a transparência dos signos, mas é um bocadinho filosófico, é um bocadinho a etimologia do desenho da palavra. E lembrei-me também do texto de Gasset, que eu quando li há uns anos atrás, já não há muitos, mas há alguns, a certa altura fiz uma anotação, e a frasezinha é: a aspiração à arte pura não é, como costuma crer-se, soberba, mas pelo contrário, de grande modéstia. Ao esvaziar-se a arte do patetismo humano, fica sem transcendência alguma, como arte apenas, sem nenhuma outra pretensão. E depois eu escrevi assim ao lado: isto é o desenho. E eu acho que isto caracteriza bastante o que é de facto o desenho, e socorri-me também desta frase para abordar um pouco isto. O desenho, penso que é uma forma mais instintiva e mais primitiva da arte, sem desprimor nenhum para o que estou a dizer. Os miúdos começam por desenhar. Eu tenho 3 filhos e a primeira coisa, muito cedo, qualquer miúdo pega num lápis e num papel e começa a fazer gatafunhos. Às vezes até fazem coisas bem interessantes e bem divertidas. É também provavelmente a forma mais antiga, mais primitiva, desde Foscoa, são desenhos que lá estão em pedra, nas cavernas, nas rochas, na cerâmica, e aí a arte, para funcionava como magia, tanto quanto nós conseguimos saber, porque a magia nesse tempo era a forma de conhecimento. Penso ser também uma forma básica de todas as outras artes plásticas, e embora haja pessoas que só se dedicam ao desenho, artistas que só se dedicam ao desenho, a verdade é que o desenho está presente em quase todas as outras artes, desde a escultura, a pintura, o teatro, a dança, a arquitetura. O desenho esteve sempre presente, e isso é verdade desde o início. Aprendi com o Pedro Paixão que a primeira vez que a palavra desenho aparece na acessão que temos hoje é exatamente num trabalho de Alberti, que é exatamente sobre a pintura. E Vasari, 100 anos depois, dizia que o desenho era o pai das 3 das nossas artes: a arquitetura, a escultura e a pintura, que, procedendo do intelecto, extrai de muitas coisas um juízo universal. E, portanto, esta ideia, que eu penso que é verdadeira, já era verdade em 1500, no 400, e depois em 1500 com o Vasari, mas também é verdade hoje,
Devo ter para aqui uma entrevista não, um diálogo entre o Bryce Marden e o Chris O'Feely, exatamente em que o Chris O'Feely dizia: drawing is always ahead of the process. For me, drawing is first out of the trenches. Isso é exatamente a ideia de Vasari trazer alguma coisa do intelecto. Ele continua para a frente e diz: so finally I just took out all these drawings and spread them around in the studio and I kept trying to make some kind of painting. Portanto, a ideia de que o desenho é primordial em relação a muitas das outras artes. Julgo que também há um aspecto especial do desenho, é que no desenho não há outsourcing, ou seja, na pintura, na escultura, uma boa parte da pintura e da escultura não é feita pelo próprio artista, portanto tem ajudantes, tem adjuntos, tem o sujeito que há de fazer a peça em bronze, o que for, e que não é o próprio. No desenho é o próprio artista que é a cristalização do gesto do artista. Quem assina é exatamente o próprio autor quem a faz, no sentido material do termo. Penso também talvez a forma que foi menos afetada pela fotografia, digamos. A pintura foi, obviamente, transformou-se radicalmente com o surgimento da fotografia. Penso que o desenho menos. Teve uma evolução diferente, evidentemente que evoluiu, e hoje o desenho é diferente do que era há 100 anos atrás, ou há 200, mas de qualquer forma foi aquele que teve provavelmente um choque menor e que foi menos influenciado por este fenómeno da fotografia. Penso também que, em certo sentido, embora isto aí já seja um bocadinho menos claro, que também tenha sido menos, digamos, afetada pelo pós-modernismo. O pós-modernismo é muito um antimodernismo, um quebrar das barreiras entre as várias áreas, e hoje nós temos dificuldade em saber o que é uma escultura, o que é uma pintura, e apesar de tudo nós vamos sabendo o que é um desenho. É evidente que há contra-exemplos, sei lá, Helena Almeida já tem uma terceira dimensão, e muitos desenhos aqui e tem terceira dimensão, são pequenas construções, por exemplo, mas apesar de tudo a maior parte do desenho ainda é desenho, não foi tão, digamos, existe uma certa barreira em relação às outras formas de expressão, e portanto neste sentido também foi menos tocado pela tecnologia. A fotografia evoluiu muito, a pintura evoluiu muito, os materiais, tudo isso, os novos materiais, os novos meios, os processos tecnológicos. O desenho ainda é muito o papel em branco e um lápis ou um pincel ou o que for, e portanto não foi muito menos tocado pela tecnologia do que a maior parte das outras formas de expressão e as formas de expressão da arte. Muito rapidamente, para não demorar mais, e passar aqui assim ao tema que me tinha pedido para eu falar e que afinal ainda não falei, porque é que as pessoas colecionam? Depois, é verdade, não sei porque é que as pessoas colecionam. Há uma coisa que se deve fazer, que é desligar o telemóvel quando se vai para uma conferência. Eu devo dizer que nunca encontrei ninguém que não colecionasse alguma coisa, no sentido de juntar coisas com alguma lógica. E nesse sentido é uma coleção. Mesmo as pessoas mais desprendidas, não conheço ninguém que não tenha alguma forma de coleção. Porque é que as pessoas colecionam? Acho que toda a gente coleciona. Em alguns casos pode ser uma forma de snobismo, mas isso não explica muito. Pode explicar porque é que o senhor, o João, o Francisco ou o Manel colecionam, mas não vai explicar como o snobismo é uma forma de imitação para se pertencer a um determinado grupo fechado. Isso é um fenómeno de imitação, então, e como é que se explica o que começou por ser imitado? Não pode ser esse o fenómeno do snobismo para explicar, portanto podemos explicar com o snobismo algum caso particular, não podemos explicar o fenómeno global. Por outro lado, a verdade é que o colecionismo é um bocado como o desenho, também começa desde miúdo.
todos os miúdos que colecionam pedrinhas, conchinhas, carrinhos, o que for, selos mais tarde. E, portanto, acho que há uma coisa, algo de inato. E isso tem a ver, provavelmente, com uma coisa um bocadinho mais profunda, que a realização pessoal está muito ligada também a ter. O ser e o ter estão relativamente ligados ao longo da vida. A nossa realização pessoal é realizar determinadas ações ou ter determinados objetivos na vida, mas também passa por por possuir alguma coisa. Julgo, por último, não é o último, mas o penúltimo, julgo que também pode haver um bocadinho de inveja e frustração. Eu julgo que os colecionadores muitas vezes têm em relação ao artista aquela ideia de que eu gostaria de também ter sido e afinal não fui. Portanto, as pessoas levam-as a adquirir um quadro porque misturando o tal o ser com o ter, ou seja, eu comprando o quadro sou. Não é verdade. O quadro, quando eu compro um quadro do Matisse, ele pode ser meu, mas ele continua a ser o quadro do Matisse e, portanto, infelizmente, é uma satisfação vã de um desejo insatisfeito. A coleção, enfim, é um sonho em linguagem freudiana. A arte também pode ser uma forma de investimento. Há quem invista porque gosta, mas há quem invista sem gostar, pura e simplesmente. Há fundos de investimento em arte e uma pessoa pode comprar participações e nem sabe nem precisa de saber em que obras é que foram adquiridas naquele fundo. Há alguém a tomar conta daquilo e é uma forma de investimento legítima, ainda bem que é assim, que há pessoas que estejam dispostas a fazer isso, porque certamente que isso só pode ajudar um bocado a arte e os artistas e, portanto, também a produção de arte. Neste caso, que aqui temos uma coleção institucional e, portanto, não digo que a motivação e investimento não possa ter estado presente, mas certamente não foi a motivação primordial, porque certamente as disponibilidades financeiras aplicadas ao core business da empresa certamente podiam dar muito mais rendimento do que estar a investir em arte. E, portanto, eu vejo muito mais como uma forma de responsabilidade social do ponto de vista da empresa, enfim, no fundo, uma retribuição à maneira que acolheu a empresa e a da hospitalidade. Eu julgo que, eu tinha aqui uma pequena frase do Duchamp, não podia deixar de citar o Duchamp, se eu encontrar, está aqui. E dizia o Duchamp numa entrevista: ajudar os artistas era uma virtude para as pessoas ricas, era um conceito monárquico. Em todos os períodos, antes da democracia, isto foi feito, de proteger os pintores, as artes, etc. Ora bem, o mundo de hoje é os aristocratas são as empresas. E, portanto, as empresas tomaram lugar também neste domínio de ter o seu conceito aristocrata, julgo que é importante e julgo que é de louvar e de agradecer. Bom, a finalizar, gostaria apenas de dizer que a arte me ajuda todos os dias, não sei se a ser melhor, se a ser um bocadinho menos mau, mas certamente me ajuda a estar melhor. Eu, no fim de semana, vi uma entrevista do Eduardo Poncet, em que ele falava da felicidade, e ele dizia que a felicidade está na sala de espera da felicidade. Ou seja, temos de introduzir na fórmula o facto de saber desfrutar da busca e não só da consumação. E depois diz: nisto as mulheres sabem mais do que os homens. Por exemplo, as mulheres podem passar um dia às compras sem comprar nada. Aproveitam melhor a busca do que a própria consumação do ato. Elas sabem muito bem que a felicidade está na sala de espera da felicidade. Eu não sabia, mas é que eu faço isso aos sábados à tarde. Eu vou às galerias e desfruto o prazer da busca e raramente compro alguma coisa. Mas sinto-me, de facto, muito mais feliz. Muito obrigado e desculpa. Bom, boa tarde.
Eu arrisco-me a começar estas conversas que venho tendo aqui na Porta 33 já completamente inspiradas pelo Almirante Américo Tomás. Esta é a 8ª vez que eu venho aqui à porta falar e já começo a perder-lhe a conta, não é? E muito bem, com muita satisfação. Portanto, não é só para cumprir um proforma, longe disso, porque é realmente sentido, que eu agradeço imenso à Cecília e ao Maurício a oportunidade que têm gerado de eu ter vindo, de eu vir cá e vindo ter estas conversas ou comissariar algumas exposições. Desta vez, os meus agradecimentos tendem-se também, evidentemente, à Rossana e ao Luís Augusto, que me convidaram para eu comissariar esta exposição da coleção da Madeira Corporate Services e que é uma coleção muito única em Portugal. Só há 2 instituições, digamos assim, que em Portugal trabalhem exclusivamente ou praticamente exclusivamente com desenho, que é a Fundação Carmona e Costa, em Lisboa, que veio-se a especializar em desenho, e é a coleção da Madeira Corporate Services. E foi um caso muito curioso, fiquei muito surpreendido muito favoravelmente surpreendido quando o Maurício e a Cecília me contaram que tinham, em conversações com a Madeira Corporate Services, tinham chegado a este acordo para ter em exposição e em depósito os desenhos da coleção, porque é evidente que é uma função, como disse Luís Campos Cunha, uma função da responsabilidade social das empresas que nós muito raramente em Portugal vemos, que são as empresas que constituem um património no campo da arte, e algumas constituem, mas ter essa noção clara de que a sua responsabilidade social é transformar esse património num bem de usufruto público e, portanto, põe à disposição das pessoas, trazendo para isso know-how especializado. E, realmente, eu tive aqui o prazer de ver 3 exposições da coleção, aqui na Porta 33, comissariadas pelo Adriano Pedrosa, que eu tenho muita pena que não esteja cá desta vez para ver a exposição, espero que ele ainda a consiga ver em alguma ocasião, e que é o curador que foi colaborante na reunião destes trabalhos e que, de uma forma muito profissional e muito competente, fez as outras exposições da coleção. Claro que o facto de ter visto essas 3 exposições dificultou-me imenso a minha tarefa. A minha primeira dificuldade foi como é que eu vou fazer uma exposição da coleção que tenha uma identidade que não seja aquela que o Adriano Pedrosa muito bem construiu nas 3 exposições que aqui fez, e portanto a minha tarefa não foi uma tarefa que eu tivesse tomado de ânimo leve, porque sabia que não era fácil. Ela tornou-se mais fácil à medida que eu fui vendo a coleção e a dimensão da coleção da MCS. Eu não queria começar a falar só da exposição sem antes continuar a conversa que tive aqui há uns meses, em fevereiro, acho que foi em fevereiro, quando cá vim a última vez à Madeira. Lá estou eu a confundir as datas já, em fevereiro, cá vim, e tive aqui uma conversa exatamente nesta sala, nesta mesa, por ocasião da outra exposição, da exposição que tinha como tema a estranheza, o conceito de uncanny, e tive uma conversa com o João Queiroz, com um artista, e que tem tido um papel importantíssimo no repensamento do desenho, no contexto das artes visuais, ele e o irmão dele, Jorge Queiroz, que tem um trabalho cá em baixo na exposição. Na altura, no que o João Queiroz disse sobre o desenho, o João Queiroz teve uma intervenção muito interessante. Algumas das pessoas que aqui estão também cá estavam nessa ocasião e, portanto, provavelmente lembram-se da intervenção de João Queiroz. Teve uma intervenção muito interessante e disse que a estranheza foi o leitmotiv dele, a estranheza era uma componente indissociável do próprio desenho. E que todo o desenho era estranho. Porque todo o desenho, quando era feito, ele tentava encontrar um ponto de vista que não é o ponto de vista natural sobre as coisas, é um outro ponto de vista. E, portanto, nesse sentido, todo o desenho tem uma desadequação qualquer. E ele, como artista, testemunhava essa desadequação do desenho.
dizia que essa era a sua experiência pessoal. Aliás, uma pergunta que lhe foi colocada da assistência, aquilo que respondeu que lhe foi colocada da assistência, creio que colocou a pergunta, não foi? Sim. Sobre a estranheza do próprio artista face ao seu próprio design. E ele, evidentemente que essa era a consequência natural do que ele estava a dizer, não é? É que ele é o primeiro, se o desenho for um desenho bem sucedido, se for um desenho que lhe interesse, é porque ele reconhece alguma dessa estranheza na própria marca gráfica que ele colocou no papel. O Luís Campos Cunha citou a angústia da página em branco, Mallarmé e a questão da angústia da página em branco. A diferença em relação à história do desenho e ao desenho hoje é que hoje, como dizia um historiador de arte que morreu já com muita idade aqui há pouco tempo, é que a diferença é que hoje, ao contrário do que acontecia com Mallarmé, alguém que faça desenho pode explicar a angústia da página em branco de maneira muito fácil, é agarrar na própria página em branco e colocá-la na parede. E isso é um desenho sobre a angústia. E, portanto, a diferença do desenho contemporâneo, do desenho hoje em dia, do desenho que nós temos hoje, é que ele alargou a sua prática para, de uma forma reticular, absorver para dentro de si muitas práticas de inscrição que nós já conhecíamos como desenho, ou já conhecíamos como escrita, ou já conhecíamos como anotação, ou já conhecíamos como gráfico, ou como mapa, ou como esquema, ou como estrutura, mas não conhecíamos como desenho no contexto artístico. E o desenho hoje absorveu todas essas práticas. O desenho tem um grande fascínio para nós todos também, que é o facto de, ao contrário da pintura, o Luís Campos Cunha tem a sorte de ter tido aulas de pintura, eu nunca tive, sou o típico exemplo do crítico que nunca fez, não é? Eu só tentei. Mas teve aulas, melhor que eu que nunca tive. Da pintura, portanto, raros de nós, os afortunados que tiveram aulas, tentaram experimentar, e portanto têm um insight que é o da experiência. Mas somos muito raros, os que experimentaram são poucos, que experimentaram pintura ou que experimentaram escultura. Há duas formas artísticas de que nós todos temos uma experiência numa instância qualquer, que é a fotografia e o desenho. Todos nós fazemos fotografias numa ocasião ou noutra, ou fazemos fotografias para casamentos e batizados e aniversários de filhos e reuniões familiares. Portanto, todos nós temos alguma ambição de poder, numa imagem, retratar um momento através da fotografia, e às vezes até temos um bocadinho mais de ambição. Às vezes até conseguimos fazer umas fotografias um bocadinho mais charuposas, com um bocadinho mais de digamos, empenho estético, e que, independentemente do resultado ser de menor ou pior gosto, revelam assim, uma espécie de compulsão artística, não é? No nosso uso das máquinas digitais que hoje temos. O desenho, em relação ao desenho, temos a mesma familiaridade. Todos nós já fizemos desenhos. Fizemos desenhos em crianças, mas continuamos a fazer desenhos hoje. Todos nós fazemos desenhos quando estamos ao telefone, em anotações, todos nós fazemos desenhos quando queremos explicar uma ideia e fazemos um esquema para alguém, todos nós desenhamos o percurso quando explicamos como é que alguém vai ter a nossa casa, fazemos um desenho para explicar qual é o caminho. Todos nós utilizamos o desenho de uma forma funcional. E às vezes nem sequer é de uma forma funcional, é de uma forma decorativa. Não é? Quantas vezes damos por nós, e todos têm essa experiência certamente, ter blocos de apontamentos em casa, e quantas vezes damos por nós a folhear alguma coisa que está nos blocos para trás e encontramos umas decorações florais pelo canto das folhas, não é? Que invadem a página. E que não tem uma função comunicacional, tem uma função claramente decorativa. Portanto, estamos a utilizar o desenho de uma forma decorativa muito próxima do que é o desenho, digamos, utilizado pelas artes. E, portanto, com esta proximidade em relação ao desenho que nós temos, o desenho dá-nos uma ilusão, que é uma ilusão muito curiosa, que é a ilusão de que o desenho tem uma ligação direta entre a mão e o cérebro. E, portanto, todo o desenho beneficia da candura da inocência. Não é? Qualquer desenho é um passaporte para a absoluta genuinidade do artista. E isso é uma aura que o desenho tem. E, portanto, o desenho seria o mais próximo da relação imediata que nós podemos ter com a interioridade, com a profundidade criativa do artista. Claro que é uma ilusão. É uma ilusão porque o desenho, desde o século XVI, propriamente, foi constituindo códigos de procedimento, foi constituindo protocolos. E o primeiro protocolo que o desenho estabelece é um protocolo fundamental e paradoxal, que é o desenho, se pensarem bem, o desenho, aquilo que ele faz,
é inscrever numa folha de papel ou num suporte qualquer inscritor aquilo que não existe no mundo. Isto é, no mundo não há linhas a separar o que está dentro do que está fora. No mundo não há linhas de contorno das pessoas nem dos objetos. E, no entanto, o princípio do desenho é precisamente o do estabelecimento de uma linha que estabelece uma fronteira imaginária entre um interior e um exterior, linha essa que não existe no mundo. O desenho, se quiserem, para sermos um bocadinho mais verdadeiros, o desenho é totalmente abstrato. Porque aquilo que ele representa é o que não há. Não é? Portanto, o desenho é um exercício de abstração que cognitivamente nós compreendemos. Nós temos uma facilidade cognitiva de, sem ninguém nos explicar, compreendemos o jogo simbólico entre o interior e o exterior da linha. Entre a linha como fronteira do que está dentro e do que está fora. O que o desenho contemporâneo trouxe foi aproveitar toda a vernacularidade das práticas inscritoras, absorvê-las para dentro do desenho, já aqui foi citado Duchamp, fazendo mais ou menos de tudo quanto são desenhos que nós fazemos informalmente ou de formas comunicacionais que nós utilizamos, fazendo delas uma espécie de ready-mades para a prática do desenho. E, portanto, nós olhamos nesta sala, é uma boa sala para vermos isto, porque temos listas de tarefas ou de coisas que foram feitas no dia, temos mensagens telefónicas, temos mensagens deixadas para um DJ, temos todo o tipo de inscrições que podem resultar de mnemónicas, referências a pautas musicais, referências a textos escritos, ou a própria narração de uma história, como o caso da Fiona Banner. Todas estas instâncias de desenho que invocam escrita hoje foram sugadas para dentro do desenho. E, portanto, o desenho, digamos que alargou uma função comunicacional que ele sempre teve e alargou também uma função narrativa que o desenho sempre teve. Reparem que os desenhos têm uma função narrativa que nós conhecemos dos desenhos de ilustração. Todos nós crescemos com banda desenhada e, portanto, sabemos que o desenho tem uma função narrativa claramente sequencial na banda desenhada e todos aqueles que necessitam de pensar o movimento ou a ação utilizam desenho. Os realizadores de cinema, quando fazem um filme, fazem um storyboard em que utilizam desenhos. Frequentemente, os encenadores de teatro também utilizam desenho. Todos aqueles que têm competências, digamos, narrativas, utilizam desenho. E digamos, para explicar a gênese desta exposição, quando estava a pensar qual era o tal ponto de vista difícil que eu podia ter, que fosse diferente dos inteligentes pontos de vista que o Adriano Pedrosa tinha tido sobre a coleção, que ele próprio construiu com a Madeira Corporate Services, eu lembrei-me de repente de um filme do Pedro Almodóvar, que é um filme chamado Átame, de 1991, que tinha uma cena, que é um episódio, eu já não vi o filme há 17 anos, mas lembrava-me desse episódio do filme, não sabia já se era muito grande, se era muito pequeno, finalmente tem 1 minuto e 20 segundos, portanto é um episódio mesmo muito pequeno no filme, está lá em baixo, e que serviu de base para encontrar a tónica nos desenhos que aqui estão. O filme, esse segmento do filme, há um personagem, que é representado pelo António Bandeiras, que diz a uma outra personagem, representada pela Vitória Abril, diz-lhe: eu quero-te contar a história da minha vida. E fiz um desenho para te contar a história da minha vida. E, tirando esses 20 segundos, num minuto ele conta-lhe a história da sua vida com um desenho. O desenho é muito curioso porque são 2 desenhos um sobre o outro. É o desenho dos episódios da sua vida e ele diz: e eu fiz-te o desenho como se fosse um mapa do metro, em que cada episódio da vida corresponde a uma estação. E eu lembrava-me desse episódio e esse episódio funcionou quase como uma estrutura para aquilo que eu fui à procura na coleção. E aquilo que eu tentei encontrar na coleção foram desenhos que narrassem qualquer coisa ou que fossem vocacionados para despoltar uma função ficcional. Ao mesmo tempo, alguns desses desenhos não só despoletam funções ficcionais a propósito de uma história, de uma narrativa, alguns despletam funções ficcionais a propósito do seu próprio método e do seu próprio procedimento. Portanto, são desenhos sobre a sua própria história, sobre a sua própria construção. E achei que contar histórias também é uma atividade comum, nossa, todos nós contamos histórias, não é? Todos nós gostamos de ouvir histórias também. E olhando para a coleção, pareceu-me que havia várias instâncias de contar histórias com os desenhos. E temos sorte porque a Madeira, a Porta 33, tem uma estrutura que é uma estrutura de uma casa, e uma casa é um lugar de histórias.
em que as diversas salas se vocacionam para diversas instâncias do imaginário também. Então, a sala de baixo começa com desenhos que têm a ver com narrativas acerca de lugares específicos. Começa com um desenho do Kippenberger sobre um hotel, feito num papel de hotel, e depois tem toda essa parede, são desenhos que têm a ver com espaços específicos que são construídos ou definidos pelo desenho. Há um deles que é um desenho de um cérebro, e o cérebro tem um mapa de legendas que dizem todas o mesmo, dizem nervous, e na volta da parede, a partir do desenho do Pedro Barateiro, que é o desenho que está ao fundo, temos uma quantidade de desenhos que têm a ver com narrativas de vida, com processos de vida. Narradas não através de texto, mas narradas a partir de uma narração gráfica, de desenhos de episódios que se ligam a outros episódios, que constroem outros episódios, acabando num desenho muito curioso, que é um desenho do Jorge Queiroz, no qual toda a narrativa foge pelas margens do desenho. Não há nada no centro, tudo escapa para fora. Como se realizasse a questão do lugar que estava no princípio, acaba num lugar que é o lugar da própria folha do desenho, que é o do seu suporte. Depois, com aquela graçola um bocadinho infantil de ter o desenho do Jorge Macchi, que convida a subir as escadas no princípio, e este aqui que recebe as pessoas com a escada na mão, depois de subirem a escada, entramos nesta sala, onde foram juntos trabalhos que têm então essa listagem de procedimentos. São todos trabalhos que utilizam de uma forma ou de outra texto. E o primeiro dos trabalhos é um desenho muito curioso, porque é uma folha de papel que tem uma assinatura e tem em cima um texto que diz I agree, e tem uma assinatura. Só que este é um desenho que é uma muito cuidadosa aguarela que representa aquela folha de papel que tem aquele contrato que nós não sabemos qual é o objeto dele, não é? E, portanto, era um bocadinho simbólico também de que, a partir daqui, temos uma função simbólica do desenho. E essa função simbólica do desenho é uma espécie de contrato que nós aceitamos e com o qual, em branco, assinamos. Sim, concordamos com esse protocolo, que não sabemos exatamente quais são as suas margens, mas então vamos seguir esse protocolo em todas essas instâncias de inscrição mnemónicas ou de registro de vida. E, na sala ao lado, juntámos desenhos que têm a ver com a ideia de mapa físico do mundo, ou de mapa construído intelectualmente, ou que é uma adaptação do lugar físico do mundo para o lugar pessoal. Na sala do fundo, apresentámos pela primeira vez um trabalho que tem essa função narrativa completamente explícita. É um filme de animação, ele está a passar numa televisão, e na parede estão todos os desenhos que foram feitos para construir aquela narrativa, aquela pequenina narrativa. E que tem uma atitude, o gesto que se passa nesse desenho é um gesto que é completamente dramático, não é? O gesto de alguém que vasculha num caixote de lixo, mas que é convertido numa espécie de pequeno gesto automático, ao qual é tirado todo o dramatismo por via do próprio mecanismo do desenho. E, portanto, parecendo alguma coisa muito simples, que é um pequeno filme de animação com alguém a vasculhar um caixote de lixo, a certa altura ele é convertido numa espécie de desmontagem da informalidade que o próprio desenho traz à situação, que poderia ser uma situação dramática, que é convertida noutra coisa. Subindo as escadas, temos no andar de cima uma sala que tem, aonde foram reunidos desenhos que se situam nas margens da possibilidade narrativa. E tenho nessa sala estão 2 desenhos do Jack Pearson em frente, que têm um texto escrito, um texto íntimo, pessoal, escrito. Está um desenho da Helena Almeida, que é uma crina que atravessa uma folha. Está um desenho da Julie Meretto, que é uma artista que desenha umas paisagens imaginárias, mas todos os desenhos têm a ver com uma diferente utilização da linha. É a linha que define o seu campo de ação. E a linha utilizada desde o lado físico da Helena Almeida até à palavra, no caso do Jack Pearson. E, finalmente, há na parede um desenho
que eu não sei se é desenho. Com o Luís Augusto falávamos ontem se era um desenho ou se não era um desenho. Não sei, deixo à vossa consideração. Provavelmente terão as mesmas dificuldades que nós também tivemos em saber se é um desenho ou não, que é uma obra de Lawrence Wiener que está colocada na parede. De facto, é um texto. Eu inclino-me para dizer que é um desenho. É um texto que tem uma frase que invoca os pingos que correm das árvores e a ligação das árvores à terra, e que voluntariamente nós pusemos no último piso da casa, para ter uma espécie de correspondência entre o que ele evoca, a relação entre as árvores e a terra, e a localização física do desenho. Nós olhamos para ele também para cima, não é? Fazendo o mesmo gesto que faríamos em relação a uma árvore. E, portanto, ele é um desenho, acaba por ser um desenho em vários níveis. É um desenho porque nos faz a nós reproduzir um determinado desenho do corpo, não é? Olhar para cima, há uma gestualidade que ele em nós invoca. E, por outro lado, ele na parede, graficamente, é também um desenho feito com um texto a preto, a negro e prateado sobre a parede. Curiosamente, o próprio Lawrence Wiener costuma dizer que ele faz escultura, que estes textos na parede são esculturas, porque ao mudar a percepção do espaço são sobre a tridimensionalidade e, portanto, a sua relação é com a escultura. O que faz um colega dele e um grande amigo dele, John Baldessari, brincar e dizer que ele é o escultor mais feliz do mundo porque tem o menor armazém do mundo, não é? O que é uma verdade. Ora bom, esta constelação de possibilidades do desenho, a minha preocupação foi que elas funcionassem como um convite para as pessoas, os espectadores, o público que vem ver a exposição, encontrar o seu caminho de reflexão, sabendo que o desenho, há desenhos que são muito próximos da vida, há desenhos que são muito próximos do cotidiano, há desenhos que são muito próximos da nossa experiência pessoal, há desenhos que são próximos da nossa experiência cognitiva do mundo, outros são próximos da nossa experiência afetiva, há outros desenhos que só são representações da forma do procedimento do próprio desenho e que contam histórias sobre o próprio desenho e a forma como ele é feito, como é o caso do desenho do Gabriel Orozco, que está lá em cima também no corredor, e que é um gesto feito com a mão, é o punho com tinta que faz um gesto no papel e, portanto, a narrativa que conta é a história desse gesto. Não é? Tem o princípio e tem o fim de uma narrativa completa. E tem um drama próprio, não é? Que é o da execução do gesto. E, portanto, acho que a proposta foi de que a exposição seja um convite para cada um construir as suas narrativas, encontrar as suas conexões, os seus raccords entre os desenhos, entre as listas que estão aqui, os mapas que estão aqui, os desenhos da linha que estão em cima e, portanto, esses cruzamentos depois sejam livremente feitos por quem vai ver a exposição. Eu não vos quero amassar mais, está imenso calor nesta sala, querem todos ir beber um gin tónico lá abaixo, e eu também, mas não queria deixar de terminar sem agradecer ainda ao Chopin Hills o facto de ter chegado a acordo com a Porta 33 para esse curso que vamos fazer nos meses de janeiro, fevereiro e março e que partiu de um outro curso que eu fiz para a Fundação de Serralves em Lisboa e no Porto. Portanto, esse curso vai ser, acho que é uma experiência interessante, porque vamos tentar ter conversas compactadas em 3 fins de semana, um fim de semana em cada mês, no ambiente paradisíaco do Chopin Hills. E, portanto, vai ser certamente uma experiência interessante que vamos fazer de mais uma colaboração com a Porta, que vamos fazer, então, no princípio do próximo ano. Espero que se divirtam na exposição, espero que gostem das relações que podem estabelecer e lembrem-se sempre que, quando estiverem angustiados e não souberem o que fazer, podem sempre agarrar na folha, pô-la branca na parede e têm o vosso problema criativo resolvido.